Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal Neojus, o jornal que é feito a partir de notícias que foram pauta da mídia, comentados por professores especializados. E nessa edição você verá: Superior Tribunal de Justiça decide que música de rádio em transporte coletivo é passível de cobrança de direitos autorais. Essa notícia será comentada pela professora Carla Matucci. A Justiça vem a cada dia utilizando mais o WhatsApp como ferramenta para citação ou para auxiliar o processo. Quem comenta essa notícia é a professora Rúbia Maria Ferrão. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que cabe ao executado provar que pequena propriedade rural é explorada em regime familiar. O professor Jorge Alexandrides comentará essa matéria. Entra em vigor a lei que criminaliza a perseguição, inclusive na internet. A professora Juliana Vieira Saraiva de Medeiros fará uma exposição sobre essa nova lei que passou a vigir recentemente. Coluna consumerista. O professor José Geraldo Brito Filomeno continua fazendo sua análise sobre os vetos do Código de Defesa do Consumidor e acrescentando os seus comentários com a sua experiência de vários anos militando nessa matéria. Tratamento igual entre técnicos e jogadores no Campeonato Brasileiro de 2021 é pauta de comentários do professor Domingos Sávio Zainag. E o Momento Cultural com o professor José Augusto Altran. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa 31ª edição do JNJ. O Superior Tribunal de Justiça exarou o entendimento de que música que é tocada em um transporte coletivo é passível de cobrança de direitos autorais. Então você que escuta música alta e gosta de participar de pancadão, tá? Música que é utilizada para fins coletivos, recolhe-se agora direitos autorais, viu? Inclusive estão cobrando de hotéis, enfim, havia toda uma discussão, né, se era um bis in idem, mas está sendo autorizada a cobrança de direitos autorais. Para comentar essa matéria, eu convido a ilustre professora Carla Matucci. Salve, salve, professora! Questão importante, envolve direito autoral e as questões das reproduções musicais no âmbito de transportes, sejam eles marítimo, aéreo, ferroviário, terrestre. Qualquer que seja a modalidade, tendo ou ocorrendo a reprodução musical, necessário o recolhimento ao ECAD dos direitos autorais. E foi dado um alerta. Por quê? Porque nessa decisão, o ministro disse o seguinte: olha, em qualquer situação ou qualquer circunstância em que ocorra a reprodução musical e ela tenha um cunho econômico, necessário o entendimento de aplicação do enunciado 63 do STJ, ou seja, há a necessidade de recolhimento do valor referente aos direitos autorais. Nesse sentido, não interessa se é em loja, se é no transporte, se é em questão de hospedagem, como hotéis, como motéis, há a necessidade do recolhimento. E mais, é o princípio, havendo economicidade, eu vou ter ganhos, e se eu vou ter ganhos, eu vou ter que repassar esses ganhos para quem está ali promovendo o chamado entretenimento da questão. Estamos de olho, estamos atentos a essas questões. Obrigada. Obrigado, professora. Até a próxima semana. O WhatsApp vem a cada dia sendo utilizado pelo Poder Judiciário como ferramenta, muitas vezes, para se comprovar algum fato, utilizando um áudio, uma imagem, uma troca de mensagens que foi feita, e também para citação. Nesse tocante, então, nós convidamos a professora Rúbia Maria Ferrão para comentar essa utilização do WhatsApp
como meio eficaz de citação. Olá, professora Rúbia, o que temos então por trás desta notícia? A citação é o ato pelo qual o Poder Judiciário chama o réu, o executado, o interessado para integrar ali o polo passivo de um processo, tá certo? E essa citação, pela lei, ela pode acontecer de algumas formas: por correio, por oficial de justiça, edital, pelo chefe da secretaria, né, para aqueles que comparecerem em cartório, e também por meios eletrônicos na forma regulada por lei. E é interessante porque nesta semana nós tivemos duas notícias em que se reconheceu a validade da citação pelo WhatsApp. Isso mesmo. A gente sabe que o WhatsApp é onde as pessoas têm mais ficado nos últimos tempos, e pelo Código de Processo Civil, a citação é pessoal e ela pode ser realizada em qualquer lugar em que se encontre o réu. Se o réu está no ambiente digital, no WhatsApp, por que não citá-lo por ali? Em uma das notícias, a oficial de justiça ela confirmou a autenticidade do réu, porque ela ligou, ela conseguiu identificar que aquele número de telefone era sim do réu, um devedor, e mandou então ali o mandado de intimação pelo WhatsApp. Ele estava online e tudo isso foi considerado pelo juiz. Em um outro caso, aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador entendeu válido a citação de um devedor de alimentos, então pensão, que estava morando no exterior, enviando-se então essa citação pelo WhatsApp. Tudo isso é fruto da modernidade e a gente sabe que o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de citação ou nulidade. Então, às vezes, utilizar desse expediente, ainda que possa acontecer uma nulidade, já que é um pouco nebulosa essa autenticidade, ainda é matéria que pende de regulamentação, fato é que, ao fazer isso, o réu pode tomar conhecimento e falar: poxa, tenho medo de uma revelia, vou comparecer nesse processo, e aonde supre, então, a falta de intimação. Obrigado, professora. Um grande abraço, até a próxima semana. O Superior Tribunal de Justiça exarou o entendimento que cabe ao executado de pequena propriedade rural comprovar a utilização para regime familiar. Essa matéria será comentada pelo professor Jorge Alexandrides, ao qual eu já dou as saudações. Salve, professor! Pois é, Cabezon, quando nós falamos na fase de cumprimento de sentença ou mesmo diante de um processo de execução, um dos pontos mais importantes para se gerar a efetividade destas demandas é a realização da penhora. Porque a penhora vai ser gerada, o primeiro passo para que seja realizada a expropriação, ou por meio da adjudicação ou por meio do público leilão. Mas quando nós pensamos no ato de constrição, no ato da penhora, nós vamos ter que observar também o quanto estabelece o artigo 833 do Código de Processo Civil a respeito dos bens que são impenhoráveis. E é justamente sobre isso que vou comentar hoje, em razão de um julgado do STJ a respeito da penhora de uma propriedade rural que o executado alegava ser uma pequena propriedade rural utilizada pela sua família, explorada pela família. E qual foi o cerne da decisão posta do STJ? Um ponto muito importante: o ônus da prova com relação à impenhorabilidade cabe ao executado. E aqui é importante traçar que é o executado que alega a impenhorabilidade. Então, a regra geral do ônus estático da distribuição da prova, né, do ônus da prova, é aquele que alega tem o ônus de provar, lá nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil. Isso na mesma esteira do que o CPC de 73 já trazia. É claro que a novidade do CPC de 2015 é de que há a possibilidade da carga dinâmica do ônus da prova, que não foi evidenciado nesse caso. Então, o ônus de provar a respeito da impenhorabilidade é do executado que alega. Nesta toada, o STJ até devolveu para o Tribunal de Justiça a reapreciação da situação,
porque para que haja a impenhorabilidade reconhecida da pequena propriedade rural, são 2 elementos que devem ser observados. Primeiro, que ela tem que ser uma pequena propriedade, e segundo, que ela tem que ser explorada pela família. O fato de ser uma pequena propriedade, com base numa definição legal, nos termos do próprio Código de Processo Civil, não existe essa definição legal. Então, se faz menção à utilização da Lei 8629 de 1993, que é utilizada para fins de qualificar essa pequena propriedade rural como sendo aquela que tem até 4 módulos fiscais, respeitados, é claro, a fração mínima de parcelamento do solo. Neste caso, também observou-se que a soma de imóveis vizinhos para a utilização da família pode respeitar este limite da pequena propriedade rural. E esse fato não foi analisado pelo Tribunal de Justiça. Então, para evitar uma supressão de instância, foi devolvido para novo julgamento sobre este enfoque, já que o fato de ser explorado pela família foi tido como incontroverso no processo. É isso aí, olha só que importante para a efetividade da execução, a análise da penhora ou do bem, se é ou não objeto de penhora por ser impenhorável. É isso aí, Cabezon. Bora lá, bora que dá. Abraço. Obrigado, professor Geórgios. Até a próxima semana. Entrou para o sistema jurídico uma legislação que criminaliza, ou seja, torna crime a perseguição, o stalking. Essa perseguição, inclusive, ela é criminalizada quando realizada na internet. A pessoa fica ali perseguindo a outra nas redes sociais, etc. Para comentar essa matéria, nada melhor do que uma especialista, uma mestre em direito penal. Convidamos a querida professora Juliana Saraiva. Olá, Cabezon! Essa semana nós temos novidade no Código Penal, que é o artigo 147-A, com o novo crime de perseguição, também conhecido como stalking, do verbo to stalk em inglês, que significa perseguir, incomodar. Esse crime é novo, mas essa conduta, na realidade, já é algo que acontece há muitos anos. Inclusive, havia no nosso ordenamento jurídico uma contravenção penal com uma pena ínfima, que era a contravenção penal do artigo 65, que era de molestar a tranquilidade de alguém. E essa conduta, ela acaba se enquadrando naquele comportamento, naquela violência, na qual o sujeito ativo, ele invade a esfera de privacidade da vítima, repetindo incessantemente a mesma ação por maneiras e atos variados. Então, através de carta, mensagens em redes sociais, telefonemas, mensagens em WhatsApp, enfim. E muitas vezes começa com algo que é algo amoroso, né? Porque a pessoa é um fã, mas daí essa obsessão causa uma revolta. Inclusive, nós temos um caso emblemático, que foi aquela tentativa de homicídio da modelo e apresentadora Ana Hickman, em que a pessoa que tentou assassiná-la era um dos seus fãs, que estavam ali, que estava sempre mandando mensagens carinhosas nas redes sociais, mas acabou ficando ressentido por não ser correspondido. E isso é algo comum, não somente com pessoas famosas, mas também com qualquer pessoa que pode ser vítima desse tipo de ação. O artigo 147, que eu vou agora compartilhar com vocês, traz a seguinte descrição: perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, com reclusão de 6 meses a 2 anos. Então, aqui nós temos a necessidade de ser algo reiterado, é um crime habitual, não é uma única vez, é uma conduta repetitiva, que é aí que justamente causa esse incômodo. Para que vocês possam comparar o que nós tínhamos no passado, que inclusive foi revogado expressamente agora por esta lei, era a contravenção de molestar, artigo 65, molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou
por motivo reprovável, com prisão simples de 15 dias a 2 meses e uma pena desatualizada ainda aí em réis. Bom, essa alteração, ela é importante, como a gente já sabe, a internet vem sendo um terreno fértil para esse tipo de conduta e mereceu a atenção do legislador. Lembrando que o próprio parágrafo 2º do artigo 147-A deixa claro que este crime não absolve os mais graves. Então, obviamente, se dessa conduta acabar tendo uma lesão corporal, um sequestro, um estupro, um homicídio, daí nós temos o concurso material, ou seja, as penas serão somadas. Também nós temos causas de aumento de pena. O legislador ele inseriu causas de aumento de pena, que eu também vou compartilhar agora aqui rapidamente com vocês, que a pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121 deste Código, que é o crime de feminicídio, mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de uso de arma. Então, nós temos essas causas de aumento de pena. Esse crime, com certeza, ainda nós teremos muito para debater. Eu proponho outros encontros aqui no NeoJus para que a gente converse sobre eles. E lembrando que ele é um crime de ação pública condicionada à representação. Logo, para iniciar a ação penal, a vítima ou o representante legal deve autorizar o delegado, o Ministério Público, para que essa ação, de fato, possa iniciar. Certo? Então, foram essas as considerações desse novo crime, que é o crime de perseguição ou stalking. Até mais, Cabezon! Muito obrigado, professora, pelas suas explicações. Até a próxima semana. E chegou a hora da nossa coluna consumerista, apresentada pelo professor José Geraldo Brito Filomeno, e que hoje vai comentar a questão dos vetos do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor. Olá, dentro da temática de porquês e senões do Código do Consumidor, nós estamos analisando os vetos, né, que foram postos pelo presidente Collor ao projeto 664, de 1990, que é o projeto do Código do Consumidor. Aliás, em setembro do ano passado, eu participei com ele, e com outras pessoas também, de uma live, né, da Universidade de Brasília, em que eu ainda... num dos meus apartes, eu disse, presidente, o senhor vetou vários dispositivos do Código. Não, só vetei 2 dispositivos. Não é verdade. Ele vetou vários dispositivos, alguns sem importância nenhuma, mas alguns de certa importância. Os de maior importância nós já vimos no nosso contato da semana passada, né? A questão do dano moral coletivo, que é uma questão grave da multa civil. Bom, hoje nós vamos analisar 2 vetos que, na verdade, não geraram qualquer tipo de consequência, mas, de qualquer maneira, demonstram a ignorância do assessor do ex-presidente em matéria jurídica e, sobretudo, em matéria de direito consumerista. Bom, o parágrafo 1º do artigo 5º do Código do Consumidor, que trata dos chamados instrumentos implementadores da Política Nacional de Relações de Consumo, isto é, o Ministério Público, através de promotorias especializadas, as delegacias de polícia especializadas, justiça especializada, juizados especiais, PROCONs, etc. Nós tínhamos colocado, nós da comissão, o parágrafo 1º ao artigo 5º, que diz o seguinte: os Estados, Distrito Federal e municípios manterão órgãos de atendimento gratuito para a orientação dos consumidores. Claro, os PROCONs municipais, por exemplo, estaduais. Uma bobagem, não, essa disposição, essa razão do veto contraria o princípio federativo, uma coisa, uma bobagem do tamanho do mundo, não tem nada a ver. Aliás, a questão agora da pandemia, das restrições, né, o Supremo, com todas as letras, diz que os estados, os municípios têm plena autonomia, e a questão da instituição ou não de órgãos de defesa do consumidor e PROCON municipais fica a inteiro critério dos estados e municípios. Qual é o problema? Não tem nada a ver. Bom, e o outro dispositivo vetado, também no parágrafo 3º
do artigo 5º, que a gente tinha colocado lá como uma questão até que nem se justificava na época do anteprojeto, mas também não se justificava alguns anos depois, que é o controle de preços. Esse dispositivo dizia que órgãos municipais, estaduais e federais poderiam fiscalizar o tabelamento de preços. Ora, o tabelamento de preços não existe mais desde o Plano Real. Tá? O que existe é uma política de preços vigiados, como de medicamentos, por exemplo, de combustíveis, mas não uma imposição de tabelamento. Quem fiscalizava o tabelamento era a SUNAB, a Superintendência Nacional do Abastecimento e Preço, né, que teve a sua existência mediante uma lei delegada, número 4, que teve vigência durante vários anos, sobretudo a galopante inflação dos anos 70 e 80, principalmente. Depois, em 1997, a SUNAB foi extinta e hoje não se fala mais em tabelamento de preço. Mas não poderiam os estados serem delegados por parte da SUNAB, por exemplo, para fiscalizar preço? Sim, poderia. Tanto assim que, na década com o plano cruzado, não é? O PROCON teve algumas funções delegadas pela SUNAB. E não deu certo, não é, o plano, a SUNAB foi extinta. Então, vejam que esse assessor não entendia absolutamente nada de nada. Por hoje é só. Obrigado, professor Filomeno. Um grande abraço para o senhor. Tratamento igual entre técnicos e jogadores, agora em 2021. Essa matéria foi pauta da mídia e será explicada pelo professor Domingos Sávio Zainag, com os merecidos detalhes no que o técnico vai ser equiparado ao jogador. Salve, salve, pai do Zay! Olá, Ricardo. Olá, amigos do jornal Neojus. Bom, vou aqui comentar essa notícia sobre a limitação de troca de técnicos que a CBF vai implantar para o próximo Campeonato Brasileiro, e me parece que não é uma medida salutar. O que me deixou um pouco assim surpreso, que parece-me que isso partiu do técnico Tite. Se tivesse partido de algum advogado da CBF, de algum dirigente, eu talvez não ficasse surpreso, porque muitas vezes os dirigentes parece que não conhecem a realidade. E me lembrei também da famosa frase do Ripper, né, que toda vez que a realidade ignora o direito ignora a realidade, se vinga ignorando a realidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque vejam, os técnicos, há essa cultura no Brasil de o técnico não permanecer muito tempo numa equipe. E quando se fala dessa cultura, não há nenhum culpado. Não dá para se culpar o dirigente, não dá para se culpar o torcedor, não dá para se culpar o técnico, ou os jogadores, melhor dizendo. É todo um conjunto de coisas e de atitudes de pessoas que acabam por gerar essa cultura. Cultura é cultura, é o jeito, o nosso país é assim. Mesmo quando as pessoas dizem, nossa, o Brasil já teve várias constituições e os Estados Unidos só uma. Tá bom, para eles uma deu certo, mas tem lá também tantas e quantas emendas à Constituição. No nosso país, a nossa sociedade exigiu que fossem editadas constituições durante certo período. Por exemplo, nós tivemos um período que fomos império, tivemos uma Constituição, tornamos-nos república, tivemos outras. Mas vamos ao que interessa, que é o comentário dessa notícia. Vou fazê-lo em dois tópicos. Primeiro, sobre o tópico sobre a ótica da realidade desportiva. Quando um time de futebol, que ele tem lá um determinado técnico, e com esse técnico o time perde uma, perde duas, perde três, 4 partidas, empata a quinta, a torcida, principalmente dos clubes grandes de São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, os times da Bahia, do Paraná, enfim, os times que têm milhões de torcedores, o torcedor começa
a pressionar o dirigente, sobretudo o presidente do clube, para trocar de técnico. E aí não há quem segure mais esse técnico no clube. O time não vai para frente, os atletas desanimam, os atletas muitas vezes não entendem o que o treinador quer passar. Então, essa é a realidade. Não tem como impedir, não tem como obrigar que um técnico fique num time grande, de um grande clube do país, quando todas as circunstâncias estão contra ele. O time vai perdendo. Imagine, começou um clube, troca de um técnico durante o campeonato, que não deu certo, ele troca um outro e esse outro também não dá certo. Vai ficar até o final do campeonato com esse técnico? Não me parece correto. Por isso que eu achei que o Tite, se partiu dele mesmo, ele foi um pouco infeliz nisso, porque ele sabe. Ele mesmo já chegou a jogar no Corinthians, ser técnico do Corinthians, não na passagem vitoriosa dos últimos anos, mas lá no começo da década passada, e ele não teve ambiente para continuar no clube em razão de uma discordância com os dirigentes do clube. Então, acontece isso. Sob a ótica do treinador, agora eu quero falar uma outra situação, aí ela é mais jurídica. Como impedir que um técnico saia de um clube para atuar num outro? Então ele esse outro clube já trocou de técnico 2 vezes, quer contratar um outro técnico de um outro clube, um clube de menor expressão, que ele vá para um clube de maior expressão, quer contratá-lo, e tem essa norma que vai impedir o seu direito ao trabalho, previsto no artigo 6º, e também a previsão do artigo 5º e inciso 13, ambos aí da Constituição da República. São essas as minhas considerações, é assim o que eu penso, e vamos ver no que vai dar. Muito obrigado e até a próxima semana. Obrigado, professor Domingos. Até a próxima semana. E vamos agora para o nosso momento cultural com o professor José Augusto Altran. Olá, essa semana com as dicas de cultura para o NeoJus. A primeira dela é um documentário que se chama Educação Americana, Fraude e Privilégio. É uma história real de uma investigação do FBI a respeito da compra de vagas nas grandes universidades americanas. Pessoas bastante ricas que pagam 100, 200, até 300 mil dólares para conseguir uma vaga para o seu filho numa das 10 melhores universidades dos Estados Unidos. Vale a pena assistir para ver a compra de privilégio por parte de algumas pessoas ricas e poderosas aí dos Estados Unidos. A segunda dica é a série Sombras e Ossos, que provavelmente vai bombar aí na Netflix. Fala sobre a Terra, onde, num determinado momento, há uma faixa de sombra onde surgem alguns monstros e algumas pessoas com poderes paranormais, sobrenaturais, e a luta dessas pessoas contra esses monstros. Todos os sites aí de filmes dando uma dica como a série que vai bombar na Netflix. E para quem gosta de Oscar, essa semana 3 filmes vão começar a surgir aí no streaming. O 7 de Chicago na Netflix, O Som do Silêncio na Prime Video e no Now, né, da Net, Meu Pai. Então fica aí, ainda durante a pandemia, a reclusão, as dicas virtuais aí para que a gente possa curtir um pouco de cultura, ok? Até mais. Obrigado, Altran. Bom, nesse momento eu quero agradecer a você pela companhia, pela paciência, pedir a você que não deixe de visitar as nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, não deixe de entrar no nosso site, enfim, para ver as novidades que nós temos sempre separadas para você. Esperamos que você se cuide, esteja bem, saudável e que possamos nos encontrar na próxima semana também desta forma. Um grande abraço e até a próxima. Thank you.